Bom dia, gente. Tudo bom? 9h15. Vou mandar a lista de chamada aqui para vocês, tá bom? Preencherem. Nós vamos continuar, então, falando sobre funções quadráticas, tá? Quem sabe, ao final da aula de hoje, a gente consiga falar um pouco sobre os grafos de funções quadráticas, tá? Antes de a gente seguir para isso, eu tinha deixado alguns exercícios para vocês tentarem resolver, e eu vou resolver, então, um ou outro, sabe, aqui em sala agora, tá? Para a gente dar sequência ao conteúdo, tá bom? Pode falar, Lucas. Quando é que terá a primeira avaliação do bimestre? Pois é, eu preciso pelo menos falar sobre o gráfico de funções quadráticas para a gente poder marcar. As duas serão sobre funções quadráticas, certo? A princípio, se eu não me engano, seria semana que vem a nossa data pré-determinada, né? Eu vou conferir no Moodle aqui e confirmo para vocês. Mas não deve ser, tá bom? Talvez mais uma aula semana que vem, ou uma aula e alguma aula síncrona para eu deixar para vocês, tá? Vamos ver como é que vai funcionar o andamento de hoje, mas se não seria, né, na terça que vem, tá? Mas não vai ser, tá bom? Beleza. Provavelmente eu tenho que gravar um vídeo e deixar para vocês complementando, senão não vai ter tempo, mas se eu também não fizer um pouquinho de exercício agora em sala, não vai funcionar muito, tá? Mas a ideia, como eu falei hoje, é tentar falar sobre gráficos de funções quadráticas e seguir adiante. Quando a gente fala de gráfico de funções quadráticas, eu também posso falar sobre o estudo do sinal de funções quadráticas, do máximo e do mínimo de funções quadráticas, e vai ficar faltando o quê? Inequação de segundo grau. Talvez quando a gente chegar em máximos e mínimos, então a gente tem conteúdo suficiente para a primeira prova, e aí quando eu falar sobre inequações do segundo grau, a gente fecha o conteúdo da segunda prova, tá bom? O ideal era que fosse tudo em um só, né? Se a gente fosse presencial, por exemplo, hoje eu já imagino que nós estaríamos fechando função quadrática, né? 3 aulas 4 no máximo estourando para fazer exercício é o suficiente, tá? Deixa então eu pegar aqui, eu deixei para vocês a recomendação de tentar alguns exercícios da página 109, tá? E eu vou passar para vocês aqui algum deles porque eles são parecidos, tá? Então eu vou printar aqui, por exemplo, a questão 16. Como o meu é livro do professor, ele vem até com o gabarito já embaixo, tá? E nosso objetivo é chegar lá. Só para confirmar, acho que hoje a nossa aula... Então, a aula 20 no geral, terceira aula do bimestre. Então, aula 3, terceiro bimestre, dia 18/10/2021. No geral, a nossa aula, o nosso 20º encontro, tá bom? De 45 minutos. Era para ser nosso 20º encontro de 3 horas, né? Bom, então, a ideia é tentar resolver alguns exercícios, tá? Como eu falei lá da página 109. Então, página 109, tá? Questão 16, né? Para que valores reais de m a função não admite zeros reais, ok? Então, o que a gente falou na aula passada? A gente falou sobre zeros, né, de funções quadráticas, raízes de equações de segundo grau. Recorde aqui com a gente, vou voltar aqui para não precisar escrever isso de novo, que nós falamos o seguinte, olha, uma equação de segundo grau, então, é uma expressãozinha desse tipo, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero. A solução para esse tipo de equação, a gente viu que ela é dada, então, por menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E esse b ao quadrado menos 4ac é o que a gente chamou delta, o discriminante da nossa equação, certo? Dependendo do delta, a raiz
né? A equação tem duas raízes distintas, uma raiz de multiplicidade de 2, que a gente vai estudar isso lá no terceiro ano, tá bom? Aqui os livros chamam para vocês de duas raízes reais e iguais, ou só tem raízes complexas, e aqui para a gente diz que não tem raiz real, né? No caso, quando o delta é menor do que zero. A gente só tem que se preocupar com isso. O exercício em si era sobre lembrar isto, tá certo? Então, por exemplo, quando fala para que valores reais de m a função não admite zeros reais. Então, na verdade, a função não admite zeros reais quando o delta é negativo. Então, o delta precisa ser menor do que zero. E quem é o delta? Delta é, então, b ao quadrado menos 4ac. O a vale m menos 1. O b, menos 4. E o c, menos 1. Ok? Uma coisa que é importante, gente, para nós, é que o m precisa ser diferente de 1. Né? Por que o m tem que ser diferente de 1? A gente está vendo aqui porque eu tenho um spoiler da resposta, né? Porque eu estou com o livro do professor. Mas se você não tivesse, você tinha que se preocupar com isso também, tá bom? Por quê? Eventualmente sua resposta poderia conter o número 1, né? E por que não pode conter? Porque é o seguinte, se a sua resposta tivesse o m igual a 1, né? Ou seja, o m igual a 1 fosse possível, então o m menos 1 seria zero. Isso não seria uma função quadrática, certo? Seria uma função afim, uma função do primeiro grau. Então, ela sempre admite zeros reais, né? No caso, exatamente um zero real, tá bom? Então, fique atento com isso, né? Lembra, o A é importante. O A sempre é diferente de zero, tá? Sempre lembre disso, tá? Senão, né, se esse pedacinho aqui, ó, tô riscando, fosse zero, né? A sua função seria essa função afim. E ela sempre admite uma raiz. Quem é? Menos B sobre A, né? Menos B sobre, no caso, seria menos 1 sobre menos 4. Seria, então, menos 1/4, uma solução, tá bom? Então, lembre sempre disso, né? Olha, falando de funções quadráticas, o termo, né, o coeficiente x ao quadrado, não pode ser zero, tá bom? Bom, dito isso, então agora a gente pode resolver o problema de maneira bem simples, né? Como que a gente resolve esse problema? Da seguinte forma. B, então, B é menos 4. Menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é m menos 1, vezes o C, que é menos 1. Isto precisa ser negativo. Aí o problema fica simples agora, né? Menos 4 ao quadrado é 16, e agora a gente melhora as coisas aqui. Menos vezes menos é mais, 4 vezes 1, 4. Então, 4m menos 1. Isso é menor do que zero. Então, eu quero resolver, achar o m, certo? Então, 4m menos 1 é menor do que menos 16, né? Eu só passei o 16 para lá com o sinal trocado. Então, m menos 1 é menor do que menos 16 sobre 4, que é menos 4, né? Então, se o m menos 1 é menor que menos 4, então o m é menor do que menos 3, né? Menos 3 não passa pelo 1 hora nenhuma, né? Todos os números menores que menos 3 não passam pelo 1 hora nenhuma. Então, pronto. Então, a solução do nosso problema Professor? são os números reais. Só um minutinho para eu finalizar a resposta, que aí você faz a pergunta. São os números reais que são menores do que menos 3. Ou poderia vir escrito assim, no intervalinho, né? Todos menores que menos 3. Pois não, Lucas? Então, não entendi a explicação. De qual parte? Na parte do 16 mais 4, m menos 1 é menor do que zero. Então, o que o delta é menor que zero, tá ok, certo? Porque senão, é o que a gente comentou lá, né? Não tem... Para não admitir, lembra, a gente tem que tirar a raiz do delta, né? Aqui, ó, a gente tira a raiz do delta, certo? Então, se o delta for Sim, menor do sim. que zero, você não pode extrair a raiz real. Então, não tem solução, certo? Então, a gente montou o delta menor do que zero. Eu resolvi mais direto aqui, mas aqui você poderia ter feito passo a passo. Por exemplo, você tem assim 16 mais, então, 4m menos 4. Isso menor do que zero. Então, 16 menos 4 é 12. Então, 4m mais 12 é menor do que zero. Então, 4m é menor do que menos 12 e passo o 4 dividindo, né? Menos 3. Essas continhas, assim, Ah, preferência da pessoa, certo?
Eu entendi. só observei o seguinte, ó, o 16 estava somando, eu passei por lá de lá subtraindo. O 4 está multiplicando, eu passei dividindo. Depois eu passei o menos 1 com o sinal, né? Vai com o sinal trocado. Mas isso é uma inequação do primeiro grau, né? Que a gente falou no final do segundo bimestre, tá bom? Olha, então, por exemplo, deixa eu pôr esse outro exemplo aqui, ó, que a gente vai ver a importância de fazer esse cuidado. Né? Falar, professor, esse aqui o m igual a 1 não importou, certo? Mas aqui em geral importa pra gente, tá bom? Então, por exemplo, na sequência tem a questão 17, né? Ele fala assim, ó, essa questão diz o seguinte, olha, para quais valores reais de k a função admite zeros reais e diferentes, né? Então, eu estou falando de uma função quadrática. Para ela ter zeros reais e distintos, o delta precisa ser maior do que zero, certo? O delta tem que ser maior do que zero. Para o delta ser maior do que zero, então, né, olha lá, o A vale K, o B vale menos 6 e o C vale 1. Né? Então, delta é B ao quadrado, então menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é o K, vezes o C, que é 1. Eu quero isto maior do que zero. Então, 6 ao quadrado, 36, menos 4K é maior do que zero. Então, menos 4K é maior que menos 36. Se nós multiplicamos por menos 1, então 4K é menor do que 36. Então, K é menor do que 36 sobre 4, que é 9. Aí, aqui que mora o problema, certo? Você ia lá, né, só assim, se não faz essa análise no cuidado, vai lá e fala, olha, são os números reais K que são menores do que 9, certo? Mas, por exemplo, gente, olha só, né? Então, essa resposta estaria errada, tá? Mas, por exemplo, 0 é um número que é menor do que 9, certo? E o nosso A, gente, ele é diferente de 0. Por quê? Porque se o K fosse 0, né? Se o A fosse 0, qual seria a nossa função? A nossa função seria menos 6x mais 1, certo? Essa função admite zero real? Admite. Mas admite um único e ele quer zeros reais diferentes. Ou seja, ele está dizendo que tem que ter duas raízes, certo? Então, por isso o K não pode ser zero. Então, o K precisa ser diferente de zero. Então, o K é menor do que 9 e o K não pode ser zero. Então, aqui você vem, para a gente ver a importância, né? E deixar de azul para ficar a resposta padrão. E K diferente de zero. K diferente de zero. Pronto, resolvido o problema, certo? Ah, É, professor, se eu quisesse deixar no intervalinho, como é que ia ficar? Você escreveu o seguinte, olha, os números menores do que 9, então menos infinito a 9. Aí, como é que eu ponho exceto zero, diferente de zero? Tirando zero, ok? Esse poderia ser assim. Em geral, os livros do médio não vão escrever isso aqui para vocês, tá bom? Desta maneira aqui que eu escrevi, até aparece, mas assim dificilmente vai aparecer. Ainda poderia ter uma anotação um pouco mais feia, que seria o seguinte, né? E pôr o asterisco em cima. O asterisco no conjunto é quando você remove o zero, tá bom? Mas esse tão feio que não vale a pena escrever. Pois não, Lucas? eu percebi que quando você estava calculando a equação acima, você Uhum. multiplicou por menos um. Sim. Aí o sinal mudou. Isso tá certo? Sim, sim. Mas então, você falou esse dia até que estava refazendo todo o essa parte do ensino fundamental. E isso sim, então, porque assim, quando você multiplica uma desigualdade por menos um, você altera o sinal dessa desigualdade. Então, pensa comigo assim, ó, só um exemplo simples. 3 é maior do que 2, certo? Agora, se eu olho menos 3 e menos 2, o que é pior, né? O menos 2 é maior. Então, DV3 ou DV2, né? Menos 2 é maior, certo? Então, ele inverte o sinal da desigualdade, tá bom? Isso, isso a gente aprende lá no ensino fundamental, tá bom? Então, mas ela, quando você multiplica por menos um, qualquer sinal, se aqui em vez de ser o maior, então assim, só assim. Ah, professor, e se tivesse um menor aqui, né? Ah, fosse um menor ou igual, multiplicou por menos um, ia ficar como? Ia ficar maior ou igual, tá bom? Então você sempre altera o sinal da desigualdade quando você multiplica por menos um. Deixa eu deixar como estava antes, né? Ok? Beleza.
Mas sempre lembra dessa situação, né? Ok? Então, assim, quando você, quando você anda para direita, quanto mais casas você andar, maior é o número, certo? Quando você anda para a esquerda do zero, quanto mais casas você andar, menor é o número, certo? Então, é só você lembrar disso aqui, ó, Ah, dos entendi, números reais. entendi. Aqui é o zero, né? Quanto mais você anda para a direita, maior aumenta o seu número, mais aumenta o seu número, né? Então, vem 2, vem 3 e assim sucessivamente. Para a esquerda, acontece o contrário, né? Quanto mais você anda para a esquerda, menor fica o seu número. Menos 3, menos 2. Então, menos 2 é maior do que menos 3. Menos 3 é maior que menos 4. E assim vai, tá certo? Certo. Pessoal, a Gabi ela pediu para explicar a questão 20. Tá bom, vou pôr ela aqui, daí a gente passa para o gráfico. Ok? Então, a questão 20. Então, escreva no caderno a função quadrática em cada item de acordo com as informações dadas. Então, zeros da função 1 e 6 e passa pelo ponto 0 e menos 6, tá bom? Então, por exemplo, como é que a gente resolve esse item A? Ele já deu quase toda a informação, tá bom? Olha só. Quando ele diz que os zeros são 1 e 3, a gente lembra da forma fatorada, né? Olha só, a forma fatorada, ela me dá a maneira como a gente pega a função, tá aqui, ó. Deixa eu achar a forma fatorada. Aqui, ó. Se você sabe que você tem as raízes x1 e x2, você consegue fatorar a sua função como sendo, né, o coeficiente de x ao quadrado, x menos uma raiz, x menos outra raiz, né? Então, ele já deu boa parte da nossa função. Pensa assim, para o item A, se a nossa função fosse f de x, então, ax ao quadrado mais bx mais c. O que ele acabou de te falar? Ele te deu três informações importantes. Os zeros são 1 e 3. Então, pela forma fatorada, eu sei que isso aqui é ax menos uma raiz, x menos um zero, x menos a outra raiz. Então, eu sei que é o seguinte, é a vezes x menos 1, x menos 3. Eu já tenho quase tudo dessa conta, certo? Depois disso, ele fala que quando o x é zero, o y é menos 6, certo? É isso que ele está falando. Quando o x é zero, o y é menos 6. Então, por exemplo, se eu calculo f de zero, isto dá menos 6, ok? Agora, a gente pode calcular o f de zero, gente, de duas maneiras diferentes, certo? Olha, se eu calculo só olhando para a nossa função como estava inicialmente, f de zero é trocar o x por zero. Então, eu fico com a vezes zero ao quadrado, mais b vezes zero, mais c. E isso tem que dar menos 6. Ou seja, eu sei que o c é o número menos 6. Tá vendo que tá aqui, né? O teu exercício já falou isso pra gente, a resposta. Mas também, se eu olho para a forma fatorada, eu sei que o f de zero, eu posso usar essa informação aqui. Então, f de zero fica a vezes 0 menos 1, 0 menos 3. Troquei o x por zero. Ou a vezes menos 1 vezes menos 3, que dá 3a. Como o valor da função é o mesmo, o que eu tenho? Eu tenho que 3a tem que ser o número menos 6. Então, logo, 3A é o número menos 6. Então, quanto é o A? Menos 6 dividido por 3. Menos 2, olha. Cadê? Só subir aqui. Menos 2, né? Pronto, então resolvemos o problema. Por quê? Qual é a nossa função? A nossa função, ela é A menos 2, x menos 1 vezes x menos 3. Agora, o que a gente tem que fazer? Só multiplicar todo mundo para achar a função como o exercício botou de enunciado, certo? Por exemplo, se essa é uma prova escrita de matemática, você está lá em sala respondendo para mim, ou você vai mandar lá no Moodle para mim, certo? Isso já serve de resposta. Qual é a função? É a função menos 2 vezes x menos 1 vezes x menos 3. Está excelente a resposta, ok? Mas se você quer deixar como o livro fez, você vai multiplicar todo mundo. Então, menos 2 vezes vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 3, menos 3x, menos 1 vezes x, menos 1 vezes menos 3, mais 3, né? Então, quem é o f de x?
é menos 2 vezes x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, f de x é menos 2x ao quadrado, menos vezes menos é mais 8x, menos 6. Esta é a função que, quando x é zero, passa pelo ponto menos 6 e que tem como raízes 1 e 3. Foi dado pelo exercício, ok? O item B, então, deve ser parecido, né? Vamos ver o item B aqui. Olha, então os zeros é 2 e menos 3 e passa por 0, 4, ok? E depois o 5 é 0 duplo e passa por menos 2, 2 e menos 9. Então, zeros 2 e menos 3. E eu não lembro. Deixa eu fazer assim que fica melhor para a gente acompanhar o item, né? Pronto, fica melhor para acompanhar o item. Olha, então é o seguinte, eu sei, de novo, olha, a nossa função ela pode ser escrito a vezes x menos uma raiz, x menos a outra raiz. Então, nós podemos escrever como a vezes x menos uma raiz é 2, então x menos 2. X menos a outra raiz, que é menos 3, certo? Então, deixando bonitinho, é a vezes x menos 2, x mais 3. Né? Menos, menos, dá mais. Passa pelo 0, 4. Ou seja, quando o x for 0, o y é 4. Né? Então, se o x for 0, f de 0 dá 4. Então, eu fico com a vezes 0 menos 2, 0 mais 3, isto igual a 4. Então, eu vou ficar com a vezes menos 2 vezes 3 igual a 4. Ou, menos 2 vezes 3 é menos 6. Menos 6a igual a 4. Então, quem é o a? O a é menos 4 dividido por 6. Menos 2 terços, simplificando. Então, nós temos o a, ok? Então, você pode deixar escrito na forma fatorada como sendo, então, menos 2 terços vezes x menos 2 vezes x mais 3. Já serviria de resposta. Ah, vamos deixar igual o livro colocou, né? Na forma extensa dela, digamos assim. Então, x vezes x, x ao quadrado. Eu vou quebrar a página aqui, tá? Então, você fica com f de x é menos 2 terços x ao quadrado mais 3x menos 2x menos vezes mais menos 2 vezes 3, 6. Então, f de x dá menos 2 terços de x ao quadrado. Você pode escrever assim ou deixar como o livro botou. Eu prefiro escrever assim, tá? Mas dá na mesma. 3x menos 2x é 1x. Então, menos 2 terços de x. Agora, menos vezes menos é mais. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 2, 4. Então, pronto. Resolvido o item B. E, finalmente, o item C. C, pronto. Olha, ele fala que zero é uma raiz dupla, ou seja, ele é uma raiz de multiplicidade 2. Ele é raiz duas vezes do nosso problema, certo? É quando você tem o delta igual a zero. Cadê? Quando o delta é zero, tem raiz de multiplicidade 2, tá bom? Mas, em todo caso, então, uma raiz vai valer 5 e a outra vai valer 5, certo? É isso que ele está dizendo para a gente. x1 e x2 são iguais e valem 5, ok? Então, nesse caso aqui, que ele está dizendo que o x1 é igual a x2 e ambos valem 5, né? Pensando aqui na solução, né? Então, quem é a função? F de x é a vezes x menos uma raiz, x menos a outra raiz. É a vezes x menos 5 vezes x menos 5. Se você quiser, você pode escrever x, se você quiser, a gente pode escrever assim, a vezes x menos 5 ao quadrado, tá bom? Não há problema nenhum, tá? Poderia pôr assim, tá? Mas o que ele diz? Diz pra gente o seguinte, quando o x for 2, o y vale menos 9. Então, f de 2 vale menos 9. F de 2 é trocar o x por 2. Então, eu fico com a vezes 2 menos 5. Eu já vou usar essa expressãozinha aqui, ó, ao quadrado. E isto dá menos 9.
Então, A vezes 2 menos 5 é menos 3. Ao quadrado é menos 9. Menos 3 ao quadrado é 9. 9 vezes A dá menos 9. Então, quanto é o A? Menos 9 dividido por 9. O A vale 1. Então, vou quebrar a página aqui, a gente consegue comparar as duas. Quem é a nossa função? O A vale menos 1. Então, eu fico com menos x menos 5 ao quadrado. Pode deixar assim? Estaria excelente, tá bom? Não tem problema nenhum. Ah, professor, vamos deixar igual está lá na resposta do livro. Então, a gente desenvolve x menos 5 ao quadrado. Depois troca o sinal, né? Menos quadrado primeiro. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, assim, 2 vezes x vezes 5. 2 vezes 5, 10. 10x. Mais 5 ao quadrado, 25. Então, f de x é menos x ao quadrado mais 10x menos 25, ok? Então, bem, bem tranquilinho, tá bom? Os outros exercícios dessa sessão, gente, são parecidos. Vocês vão ver, por exemplo, nós fizemos aqui o 16 e 17... Opa, desculpa. Travou aqui. O mouse travou, desculpa. Acho que agora sumiu o risco. Sumiu o risco. Nós fizemos o 16 e o 17, gente. Então, não admite, né? O delta é negativo. Admite diferentes. Então, é porque o delta é positivo. Mas também vocês vão ver que tem um exercício lá, se eu não me engano. Então, por exemplo, o 18, ele fala admite valores. Não fala se é diferente ou não. Então, como admite, tem que ser maior ou igual ao outro, tá bom? Então, assim, é só vocês lembrarem desse estudo do sinal, tá bom? É importante isso, tá bom? Vocês podem fazer, eu não passei na semana passada, mas tentar resolver. Então, eu vou deixar anotado aqui agora, página 111, o exercício 22, tá? Esse conteúdo eu falei aula passada também, tá bom? Então, por exemplo, página 111, o número 22, página 112, exercícios 23 ou 27. E agora a gente vai tentar falar um pouquinho sobre o gráfico de funções quadráticas, tá bom? Deixa eu ver se o GeoGebra abre aqui, para eu falar com vocês sobre o gráfico de funções quadráticas. Só um minutinho que hoje o computador não está cooperando muito, não. Opa, caiu a página. Bom, gente, eu vou recomendar para vocês, assim, vocês darem uma lidinha no livro, tá? Quando ele vai falar sobre o gráfico de funções quadráticas, tá? Por quê? Na verdade, então, o que o livro faz inicialmente? Ele define o que é uma parábola. Deixa eu pôr para vocês, então. Vamos fazer assim, eu vou quebrar a página aqui. Aí quando o GeoGebra, se ele quiser funcionar, ele abre. Senão, normalmente dá para fazer essa construção no GeoGebra, tá bom? Então, gráficos de funções quadráticas. O que nós vamos ver é o seguinte, gente. O gráfico de funções quadráticas são parábolas, tá bom? E eu vou pôr aqui do livro a definição de parábola para vocês. E um esboço. E a gente vai ver o seguinte. Vou tentar construir no GeoGebra para vocês, tá bom? Olha, eu vou pegar o desenho que fica melhor quando a gente estiver falando para vocês entenderem. Pontinho. Olha, imagina o seguinte, então. Nós temos uma reta D, né? Ok? E o que acontece? A gente pega um ponto F fora dessa reta D. Então, tá vendo? O F está aqui,
vou pegar o mouse circular, o F está aqui, e você tem uma retinha D. O que é importante? Que oh, gente, tá tudo travando hoje. Ixi, agora foi demais. Desculpa aí. Tem dia que o computador não ajuda, gente. Então, olha só. Vou tentar não circular, senão parece que ele tá travando que eu circulo. Mas então, eu tenho uma reta D, eu vou tentar depois pôr isso no GeoGebra para vocês. E um ponto F fora dessa reta D, tá bom? O que a gente chama de parábola de foco D, foco F e diretriz D? É o conjunto dos pontos do plano que estão a mesma distância de F e D, ok? Então, observe que no nosso desenho, que está embaixo, está escrito assim, tem eixo da parábola, tem um desenho de vermelho. Esse é o conjunto dos pontos P, aonde a distância de P a F e de P até a reta D é sempre a mesma, ok? Esse conjunto é o que a gente chama a parábola, tá bom? O ponto da parábola mais próximo da diretriz é o que a gente chama de vértice da parábola, tá bom? E o que a gente vê aqui, vértice é o ponto médio do segmento de reta cujos extremos são o foco e a interseção do eixo com a diretriz, ok? Esse é o eixo da parábola, né? Então, é perpendicular, é uma reta perpendicular a F passando pelo ponto D. Sabe o que é legal? Quando a gente está lá no terceiro ano, a gente estuda um pouquinho de geometria analítica e a gente pode fazer essas construções usando um régua e compasso, tá bom? A gente aprende a calcular qual é a reta que passa por um ponto e é perpendicular a outra reta, tá bom? A gente consegue achar até a reta que dá o eixo da parábola, tá bom? Aqui a gente poderia fazer essa construção com régua e compasso também, mas aí eu não ia falar das coordenadas, a equação da reta, tá bom? Mas lá a gente consegue fazer isso. Eu vou tentar fazer isso lá no GeoGebra com vocês. E o que a gente vai ver é o seguinte, que o gráfico de uma função quadrática é sempre uma parábola, tá bom? Então, eu vou tentar pôr aqui no GeoGebra para vocês. Me dê só um minutinho para ver se eu consigo fazer o GeoGebra abrir. Se ele abrir, beleza. Se não, eu faço isso numa próxima aula com vocês, tá bom? Vocês estão vendo aqui agora o GeoGebra? Olha, então, observe o seguinte. Eu tenho uma retinha. Vou tentar melhorar a espessura dela para vocês. Mas então, eu tenho uma. Acho que fica melhor para ver. Nós temos a reta D, que é o que a gente chamou diretriz, tá? E temos um ponto F fora dessa reta D. Qual é a ideia? A ideia é tentar achar todos os pontos P, gente, que estejam à mesma distância de F e de D. Só eu achar aqui, então, parábola. O foco e depois a diretriz. Vou pôr de vermelho igual estava lá no livro, ok? E aí o seguinte, eu quero achar um ponto, eu vou chamar de ponto P aqui. Igual o livro chamou, tá bom? Para ficar o mesmo padrão. Ponto P. E agora, então, deixa eu ver se eu consigo achar a distância. E a distância de P a D, mas eu quero pôr o segmento.
Exibir rótulo, não. Exibir objeto. Pronto. E agora o seguinte, eu quero uma reta Quero... Só um minutinho, gente. Estou construindo aqui. Opa. Aqui deixa eu ocultar. Ocultar. Pronto. Olha só. A parábola, gente, então é o seguinte. Eu vou tirar um pouquinho do zoom. Tá vendo que não tem eixo, não tem nada aí, né? Não tô falando do eixo X, eixo Y, nem nada. Então, o que é a parábola? É o conjunto, né? Então, assim, você tem uma reta D, que a gente chama de diretriz, e um ponto fora dessa reta que a gente chama o foco, né? O conjunto que está aqui de vermelho, de todos os pontos que estão à mesma distância do foco até a diretriz, o que a gente chama parábola, tá bom? Observe o seguinte, se eu mudo esse P, ó, tá vendo? O P está indo lá para longe, mas a distância é a mesma. O P foi lá para longe, a distância é a mesma. E assim vai, tá bom? O livro ainda fala de um outro ponto chamado vértice, gente. Quem é o vértice? O vértice, de acordo com... Eu vou deixar aqui assim ficar mais bonitinho, tá bom? Assim. De acordo com o que o livro fala lá, na definição, é o seguinte. Vou fazer uma reta perpendicular passando por F, aqui. Eu vou pontilhar ela, igual tá lá no livro. Estilo, então, tracejado, bonitinho. Tá bom? Esta reta, vocês estão vendo aqui, né? A reta, né? É o que a gente chama o eixo da parábola, tá bom? O ponto, né, que está nesse eixo aqui. Então, eu vou pedir a interseção para ele definir perfeitinho aqui. Ó. Professor, Pois não. o que significa esse F mesmo e o P? O F chama foco da parábola. Ele é um ponto que está fora da reta diretriz D. Ok? Deixa eu só achar onde que tem a interseção. Acho que é aqui, interseção. A interseção com a parábola. Aí eu vou chamar esse ponto de vértice. Esse ponto é o vértice. Ponto. Esse ponto é o que está a menor distância da parábola a diretriz D, ok? Ele vai dar, no nosso exemplo aqui, 3,05, tá bom? Qualquer outro ponto sempre vai ter uma distância maior. Agora, o que acontece é o seguinte, né? Você poderia pensar o seguinte, né? Ó, se eu mudo o foco, né? O que acontece? Olha só, se eu mudo o foco de lugar, a parábola... Deixa eu tirar um pouco do zoom para ficar assim, para vocês enxergarem melhor. Se eu mudo o foco de lugar, a parábola mexe, né? Por exemplo, se eu invertir o foco para baixo da parábola, ela inverte a concavidade, tá vendo? Ok? Opa, desculpa. Deixa eu... Agora achei o ponto F. Se eu mudo o foco para baixo, inverte a concavidade, tá bom? Então, dependendo de onde tiver, isso vai mudar para a gente. O que acontece quando a gente estiver trabalhando com o gráfico de funções quadráticas, a gente vai ver na próxima aula? Toda função quadrática, o gráfico dela é uma parábola. É algo desse tipo. E a gente vai ver o seguinte, lá, o que não vai mudar para a gente é o eixo X, que vai estar fazendo, a gente pode pensar assim, o papel da diretriz, certo? Então, o que a gente vai ver sempre é o seguinte, a parábola terá a concavidade voltada para cima, como essa, quando o coeficiente que acompanha x ao quadrado, for positivo. E terá concavidade para baixo, como essa aqui, negativa, quando o gráfico, perdão, quando o coeficiente A for negativo, tá bom? Se eu pudesse aqui, não sei se eu consigo mudar o A e o B, deixa eu ver, se eu conseguir mudar o A e o B um pouquinho, olha, observa o seguinte, né? Se eu mudo o A e o B, gente, estou tirando o zoom para ficar melhor para vocês verem, tá? Se eu mudo o A e o B de posição, então se eu pudesse brincar com o eixo X lá, a nossa parábola poderia ter outras direções, certo?
mas não é o que vai acontecer. Lá para a gente, o A e o B, a gente vai sempre pensar, estou sempre no eixo X, tá? Então, mas a parábola muda de acordo com a diretriz e com o foco. É só isso que importa na parábola. Se eu mudo a diretriz, eu mudo a parábola. Ó, mudei a diretriz, mudei a parábola. Mas se eu mudar o foco também, eu mudo a parábola, tá certo? Então, o que influencia uma parábola para a gente é sempre a diretriz e o foco. Mas ela sempre tem essa mesma propriedade, tá bom? A parábola, então, é o conjunto dos pontos que estão à mesma distância da diretriz ao foco. A distância, então, da retinha D até o ponto F é sempre a mesma, tá bom? Isto é uma parábola para a gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar tudo isso que eu fiz aqui agora, deixa eu mandar para um eixo para a gente. Vou fazer o seguinte, vou criar um novo. Pois não? Eu queria entender qual o objetivo de utilizar o foco. Qual o objetivo dele na conta ou no dia a dia, quando você está calculando a parábola. Então, na verdade, então, a parábola é definida, então, assim, uma parábola é definida por esses dois parâmetros, a sua diretriz e o foco. Cada diretriz e cada foco determina uma parábola, ok? Agora, quando a gente vai falar de funções quadráticas, então, o que vai importar para a gente é a gente vai aprender como construir gráfico de funções quadráticas sem se preocupar com isso. Então, eu te dou uma função quadrática e a gente vai estudar alguns elementos de como a gente pode construir o gráfico dessas funções quadráticas. Aqui nós não vamos falar de diretriz nem de foco nem nada, mas, por exemplo, só para pôr um exemplo aqui, se eu pego uma função x ao quadrado, tá vendo? Ela é uma parábola. No caso, ó, a diretriz dela é o eixo X e o foco seria o 0, 0, né? Ok? Mas isso não importa para a gente aqui agora. O que a gente vai fazer é o seguinte: se eu pegar uma função como essa, como eu posso construir esse gráfico na mão? Então, por exemplo, se eu pego assim essa, ok? Então, como construir esse gráfico, essa parábola na mão? Esse é um exemplo de uma função quadrática. Deixa eu pôr outro exemplo de uma função quadrática. Sei lá, x ao quadrado menos 4x mais 4. Então, por exemplo, como construir essa outra função na mão? Ou, sei lá, como pegar esta função aqui, ó, x ao quadrado menos 1, mais 1, perdão, que não tem raiz real, e construir esta função, tá bom? O gráfico dessa função. Ou alguma de coeficiente negativo que eu não fiz ainda, para chamar de k de x, sei lá, menos 2x ao quadrado mais 4x menos 3, por exemplo. Ok? Essa aqui é um exemplo. Como construir esses gráficos na mão. É o que a gente vai aprender na próxima aula. E aí, o que a gente precisa é algumas coisas importantes. A gente observa em qualquer uma delas, é o seguinte, todas elas têm algumas propriedades em comum. Elas cortam o eixo Y em algum lugar. Elas cortam o eixo Y em algum lugar. Cortam o eixo Y em algum lugar. Cortam o eixo Y em algum lugar. Ah, professor, poderia ser assim ainda, sei lá. X ao quadrado mais 4x, por exemplo. Corta no 0, 0. Mas corta o eixo Y. Todas elas têm uma certa quebra, ou seja, elas estão descendo e começam a subir, ou elas estão subindo e começam a descer. Esse ponto é justamente o vértice da nossa parábola. Né? Como achar? Funções que têm raízes como essa aqui, que tem raiz 2 e 3, né? Elas cortam o eixo x exatamente nas raízes, né? Então, como que a gente pode, então, construir o gráfico em função desses parâmetros, certo? Então, é o que a gente vai aprender semana que vem, sobre o gráfico de função, tá bom? Todas elas têm um eixo de simetria. Para finalizar, por exemplo, essa que tem uma raiz perpendicular, que era aqui mesmo. O gráfico dessa função ele é simétrico em relação a essa reta. Ok? Então, na verdade, se a gente conhece um pedaço, o outro é só espelhar. Né? Então, a gente vai tentar falar um pouquinho desses elementos, de como construir gráficos de funções quadráticas na mão, tá bom? Nas próximas aulas, tá bom? O ideal é que se vocês estiverem em casa, gente, vocês puderem usar algum papel milimetrado ou quadriculado, já ajuda. Se não tiver, eu entendo, tá bom? Quando vocês forem resolver o problema, não há erro nenhum. Vocês vão ver que eu não sou bom por esses desenhos, ainda mais fazendo nessa telinha que eu uso para dar aula para vocês, tá bom? Fica pior ainda.
mas é o que a gente vai tentar fazer nas próximas aulas, tá bom? Como construir o gráfico de funções de funções quadráticas, tá bom? Eu vou parar por aqui hoje, já deu o horário, deu 10 horas, e a gente retoma, então, por meio de alguns exemplos e depois explicando, olha, quando o A for positivo, acontece tal coisa com a parábola, quando o A for negativo, tal coisa. Quando tem raiz, corta o eixo X de determinada maneira. Quando não tem, não corta. E essas coisas a gente vai falar na próxima aula, tá bom? Alguma pergunta, algum comentário? Não, senhor. Tá bom, então. Tá bom, gente? Eu vou mandar mais uma vez o link da chamada. E aí a gente se encontra na segunda-feira que vem, tá bom? Então aqui segue o link da chamada para vocês. Lembrem de preencher e uma boa semana para todo mundo, tá bom? Falou, professor. Obrigado, viu? Vou parar a gravação e vou sair, gente, que eu também tenho aula na sequência com outra turma.